Deus nos abençoe. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria de compartilhar hoje a palavra de Deus com você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num texto maravilhoso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é um cântico de vitória. Romanos capítulo 8 é um dos textos mais extraordinários da palavra de Deus. E por que isto? Porque Romanos 8 é um capítulo em que o apóstolo Paulo, depois de toda a sua experiência cristã, depois da sua experiência de vida, ele então traz uma mensagem aos cristãos em Roma para que eles possam vivenciar a verdadeira fé cristã, para que eles possam vivenciar a verdadeira experiência com o Senhor, não com um Cristo morto, mas com Cristo vivo, que ressuscitou e vivo está. E eu não tenho dúvidas de que nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que as pessoas estão inseguras, nesse tempo que as pessoas estão tristes, abatidas, nesse tempo que as pessoas estão preocupadas, que as pessoas estão dentro de suas casas, nesse tempo em que muitas vezes nós ficamos angustiados, ficamos perturbados, ficamos sem noção, sem saber o que nós vamos fazer, como devemos proceder, e ainda mais nesse tempo, quando nós temos medo, temor, nesse tempo, quando nosso coração parece que está batendo mais forte, e há preocupações, muitas preocupações no nosso coração e na nossa mente. Nesse tempo, a palavra do Senhor vem ao nosso encontro. E esse texto de Romanos, no capítulo 8, começa com uma mensagem maravilhosa. É interessante que o apóstolo Paulo diz, agora, pois, logo no versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele continua falando neste capítulo exatamente sobre essa experiência de fé. Ele fala exatamente sobre esta vida nova em Cristo. Ele fala exatamente sobre a ação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida, no nosso ser, dentro de nós, nós que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, dentro desse contexto, nós encontramos o apóstolo Paulo no versículo 28, dizendo o seguinte, sabemos, preste atenção agora, por favor, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa, eu vou repetir, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Você e eu fomos chamados pelo Senhor. Hoje nós estamos com uma igreja primitiva que estava espalhada em todos os lugares. Nós estamos com uma igreja primitiva que estava dividida e que muitas vezes não podia estar reunida num templo por conta da perseguição. Hoje a nossa situação é outra. Nós estamos separados por conta do coronavírus, por esta pandemia que está acontecendo. Então, como nós somos servos do Senhor e nós somos o templo do Espírito Santo, nós estamos tendo cuidado e devemos ter cuidado com o nosso corpo, mas também devemos ter cuidado com os nossos queridos, com os nossos amados, não é? Com os nossos irmãos e ainda mais com aqueles que ainda não tiveram uma experiência como eu e como você tivemos.
Nós precisamos testemunhar do poder de Deus e do amor de Deus. E às vezes nós ficamos pensando que podemos cultuar a Deus somente no templo, somente lá no santuário. E isto não é verdade. Nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, como verdadeiros e autênticos adoradores. E aí nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo esta mensagem, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu recebi aqui, e eu quero compartilhar com você, um texto do meu amigo pastor Roberto Amorim, que é lá da Igreja Batista do Farol, em Maceió, onde eu já tive oportunidade de pregar, e é uma igreja muito boa, no tempo do pastor Guedes. E eu quero... Ele escreveu um texto muito bonito, que já foi passado pela internet, e talvez você já tenha conhecimento, mas ele foi muito feliz nessa colocação, e eu quero ler para você exatamente o que ele diz. O texto diz: quando tudo isto passar, quando tudo isto passar, e ele se refere a esta crise que nós estamos vivendo agora do coronavírus. Ele diz: quando tudo isto passar, desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo, que família é o que temos de mais importante, que não somos donos do amanhã. Isto aconteceu de repente. Não somos donos do amanhã. E que não temos controle de nada. Esse texto ainda diz: quando tudo isto passar, desejo que tenhamos reaprendido a brincar com os nossos filhos, a passar mais tempo junto de quem amamos, a olhar com carinho os mais idosos, os mais velhos. Quando tudo isto passar, precisamos refletir que a escola, diz ele, e o hospital, e eu acrescentaria, e a igreja, a escola, o hospital e a igreja são os lugares mais importantes da cidade. Quando tudo isto passar, desejo que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo, que viver é recomeçar todos os dias, todos os dias. E ele ainda fala nesse texto: quando tudo isto passar, desejo que estejamos tendo coragem para enfrentar os problemas mais do que nunca, as dificuldades, e que Deus está sempre conosco. E ele termina dizendo: não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu creio que você pode falar amém. Eu creio que você pode falar aleluia. Eu creio que você pode falar é isso mesmo. É isso mesmo. E esse texto que nós estamos usando hoje, que é o texto de Romanos, no capítulo 8, há aqui o cântico de vitória. E esse cântico de vitória, a partir do versículo 31, diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesse texto, nós encontramos expressões maravilhosas e nós encontramos lições extraordinárias para o nosso viver. Eu creio, queridos, que esse é um tempo de redescobrirmos a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é um tempo
de, como igreja, estarmos mais unidos do que nunca. Esse é um tempo de anunciarmos as boas novas do Evangelho de Cristo a todos aqueles que estão preocupados, angustiados, aflitos, perturbados, com medo. Esse é um tempo que, como igreja, nós podemos nos levantar e podemos anunciar uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, uma mensagem de satisfação, uma mensagem de segurança. Este é o tempo. Talvez nunca antes as igrejas, os pastores tiveram tanta oportunidade de proclamar o nome do Senhor como nesse tempo. Se você estiver aí na internet, você está na internet nos acompanhando, tem pregadores de todos os lugares nesta hora falando, todas as igrejas, e igrejas que nós nem conhecíamos, mas estão anunciando as boas novas. Igreja que agora está cumprindo o seu verdadeiro papel, saindo das quatro paredes. O nome igreja significa para fora, e nós estamos exatamente tendo a oportunidade, através deste momento que nós estamos vivendo no mundo do coronavírus, do Covid-19, dessa pandemia que está acontecendo. Esse é um tempo especial. E esse texto fala sobre isto. Às vezes, nós temos as nossas preocupações e nós não sabemos como realmente vamos enfrentar as dificuldades da vida, as dificuldades do nosso dia a dia. Mas Paulo deixa claro nesse texto de Romanos 8, 28, em todo o capítulo 8 de Romanos, que isto é através da maturidade espiritual. Isto é através da vida espiritual. É através da maturidade espiritual que nós vamos enfrentar as dificuldades, vamos saber como reagir, vamos saber como avaliar depois as dificuldades. Então, é através da experiência que estamos tendo agora que nós podemos enfrentar as dificuldades pela fé e podemos redescobrir o valor da nossa fé em Cristo. É isso que você precisa vivenciar e experimentar. E aí esse texto nos traz várias ideias e várias lições preciosas. Através da nossa experiência de fé, nós aprendemos a confiar menos em nós mesmos e mais em Deus. É isso mesmo. É através de uma experiência como essa que nós descobrimos e reaprendemos a confiar menos em nós mesmos. Às vezes nós estamos confiando muito em nós. Eu creio até que nesse tempo a humanidade toda estava confiando muito em si mesma. Todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, nós nos desenvolvemos tanto que nós estamos confiando mais em nós mesmos, estamos nos esquecendo de Deus. E isto não apenas no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, mas no mundo inteiro. Então, é através de uma dificuldade como essa que nós aprendemos a confiar menos em nós mesmos e mais em Deus, mais em Deus. Paulo, ele teve essa experiência, e aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 8 e 9, olha o que ele diz. Irmãos e irmãs, queremos que saibam das aflições pelas quais temos passado, os sofrimentos que temos suportado, e os sofrimentos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar. Não tínhamos mais esperança de escapar com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, diz Paulo. Mas isto
e aí é importante o que ele fala no final, mas isto aconteceu para que aprendêssemos, preste atenção, para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas sim em Deus. Que coisa maravilhosa! A mensagem que o pastor Vitor Hugo quer hoje trazer, que é a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus, é o seguinte: querido, aproveite esse tempo com seus queridos, com seus familiares, com seus amigos, com a sua igreja. Aproveite esse tempo e esteja confiando menos em você mesmo e mais em Deus. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo lugar, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu ainda identifico uma outra lição, uma outra importante lição. É através de uma experiência assim dura, difícil, que nós vivemos, que nós descobrimos que precisamos confiar menos em nós e mais em Deus, mas precisamos aceitar mais a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós falamos sobre a vontade de Deus, nós anunciamos a vontade de Deus, nós proclamamos a vontade de Deus, nós até reconhecemos que a vontade de Deus é o mais importante, mas muitas vezes nós não estamos aceitando a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo também teve essa experiência, e aqui nesse capítulo 8 de Romanos, entre tantas lições que ele nos diz, no versículo anterior a esse que eu estou compartilhando com você, versículo 27 e 28 de Romanos 8, Paulo está dizendo assim: e Deus, que vê o que está dentro do coração, olha, Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. E é interessante esse texto que Paulo continua dizendo, e pede de acordo com a vontade de Deus. E aí sim, ele entra nesse texto que eu estou citando. Por isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, seu decreto. É um tempo como esse, queridos, que nós podemos aprender mais sobre a vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a vontade dele é boa, é o quê? Perfeita e é agradável. A vontade é boa, é perfeita e é agradável. Significa que não existe nada melhor para a minha vida e para a sua vida, senão a vontade de Deus. Significa que é aquilo que vai trazer satisfação, é boa, é perfeita. Eu não preciso ficar cortando caminho, dando volta. Não preciso, porque é a vontade de Deus e é agradável, porque traz satisfação ao coração, traz satisfação à alma, ao nosso ser, ainda que enfrentemos momentos difíceis, ainda que estejamos com medo, ainda que estejamos em lágrimas, ainda que estejamos correndo riscos, ainda que estejamos sem poder sair de casa, né? Ainda que não podemos nem trabalhar, ainda que estejamos passando por momentos que nós nunca pensávamos que podíamos passar. Mas a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E aí Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama verdadeiramente a Deus, esteja certo o seguinte: Deus já está usando esse tempo, presta atenção, Deus já está usando esse tempo para te abençoar, Deus já está usando esse tempo para te curar, Deus já está usando esse tempo para restaurar a sua alegria no seu coração, Deus já está usando esse tempo
para trazer uma reflexão à sua mente, para que você possa pensar que tipo de vida eu estou vivendo, que momentos eu estou aproveitando, será que eu estou perdendo muitas oportunidades? Então, se você ama a Deus, querido, se você ama a Deus, Deus já está usando isto para curar, para libertar, para restaurar, para abençoar. Deus está usando isto para trazer uma lição para a sua família. Talvez você tenha na sua casa alguém que ainda não tem uma experiência de fé, alguém que até diz que é religioso, mas ainda não tem uma experiência de fé em Cristo. E agora está tendo oportunidade, juntamente com você, de acompanhar esse momento, de refletir, de pensar. E quando tudo isto passar, quando tudo isto terminar, esta pessoa já vai estar pronta para servir ao Senhor e para honrar verdadeiramente ao Senhor. A terceira lição e última que eu quero destacar nesse texto é que quando nós estamos vivendo esta situação, nós temos a oportunidade para redescobrir a nossa fé, e aí nós descobrimos que precisamos confiar menos em nós e mais em Deus. Precisamos aceitar mais a vontade de Deus para a nossa vida e precisamos conhecer mais os planos de Deus, os planos de Deus. Paulo, e eu estou usando somente as cartas paulinas nesta manhã, Paulo, aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9 a 11, entre tantas coisas maravilhosas, ele diz o seguinte: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. A fim de que saibam escolher o melhor. E ele acrescenta: assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza, de todo pecado, de qualquer culpa. E ele ainda conclui dizendo: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades. E ele acentua: e só Jesus Cristo pode produzir isto na sua vida para a glória e louvor de Deus. É isso que Deus quer que você e eu experimentemos. É isso que Deus quer que eu e você estejamos reconhecendo. É isso que Deus quer que eu e você estejamos aceitando no nosso viver, no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe. E eu vou